Deixa eu já pôr aqui. Aí. Fala para mim se está aparecendo para vocês aí. Aí. Aconteceu? Sim, professor, já está apresentando. Beleza, vamos lá então. Então, né, ontem a gente viu lá, né, vamos voltar aqui rapidinho, o espaço, que é o todo, né, tudo aquilo que existe, à nossa volta, que foi transformado ou modificado pelo homem, ou criado, né, nós vimos a questão do lugar, que é a porção, a parte do espaço onde nós estamos, né, que está à nossa volta naquele momento, e a paisagem é tudo aquilo que os nossos sentidos apreendem daquele lugar onde nós estamos, né, o que nós vemos, o cheiro que nós sentimos, o que nós ouvimos, aquilo que nós sentimos pelo toque, né? E aí a paisagem, nós vamos ver que elas têm dois tipos de elementos, que vão criar dois tipos de paisagem diferente, né? Nós temos os elementos naturais e os elementos culturais. Só pelo nome você já dá para entender o que são, né? Natural da natureza, cultural da cultura, ou seja, do homem. Então, lá, elementos naturais que compõem a paisagem são aqueles construídos pela natureza, né? Então, tudo que seja original da natureza. Olha lá, formas de relevo, né? Como as montanhas, os vales, os planaltos, os vulcões, né? A hidrografia. O que é hidrografia, professor? Tudo que esteja relacionado com a água. Olha lá, ó, rios, lagos, oceanos, mares. Pode ser um córregozinho que passa na região? Pode. Pode ser uma porçãozinha d'água pequena, não tem, muito pequenininho, que nem dá para nadar direito. Se tiver mapeado, pode, tá? Tudo que esteja relacionado com a água. Vegetação, né? As árvores, as arbusto, né? Então, a própria atmosfera, né? Quando o céu pode sempre mudar, né? Pode estar um céu limpo, que nem agora que eu estou olhando da minha janela, eu estou vendo, o céu está limpinho, não tem uma nuvem. Não estou vendo, pelo menos daqui onde eu estou, não vejo uma nuvem no céu. Mas pode estar um céu totalmente nublado, né? No final de tarde pode estar aquele meio avermelhado, amarelo, né? Pode estar chovendo, então você vai ver a chuva caindo também. Então, todos esses elementos que vêm da natureza, tá? E os elementos culturais, nós também chamamos eles de elementos humanizados. São aqueles que foram criados pelo ser humano, ou seja, não existia naquele lugar o ser humano que colocou ali. Olha lá, casa, né, prédio, ponte, rodovia, e olha aqui, ó, isso aqui é uma pegadinha, muita gente erra, tá, gente? Plantação é elemento cultural, tá? Por mais que seja uma planta, por mais que seja uma árvore, alguma coisa do tipo, ela não é natural dali, ela não existia. Você não chegou ali e tinha aquelas fileiras de pé de café naquele lugar. Não, foi o homem que pegou e colocou ali, tanto que, inclusive, o café nem é original aqui do Brasil, né? Ele é original lá da África, né? Então, ele foi trazido e plantado aqui. Ele não existia, né? Mesmo que exista, pô, a plantação de mandioca. Normalmente, a mandioca é uma planta, ela já existia muito antes do homem, ela já existia, mas normalmente ela estava lá no meio da floresta. Foi o homem que pegou ela e plantou ela, uma do lado da outra, os pezinhos lá bonitinho, separado, com tudo bonitinho. Então, a plantação é um elemento natural, tá? Qualquer coisa que tenha sido plantado pelo homem, colocado pelo homem, é natural. Um parque, por exemplo, um parque na cidade, tem lá um pedaço de mata. Se for uma mata original... Peraí, professor, você me perdeu. Falou que coisa feita pelo homem é natural. O senhor acabou de falar isso. Você está perdido ou é natural coisa feita pelo homem? Eu tô perdida. O que você perguntou que é natural? É que o senhor falou, não sei se você falou errado. Você falou que elemento natural, coisas feitas pelo homem. Não, elemento natural é tudo da natureza, tá? Tudo que seja original da natureza é elemento natural. Elemento cultural é que foi criado pelo homem, tá? No caso, que muita gente confunde, é o caso de plantação. Plantação, que é a plantação de café, a plantação de milho, plantação de mandioca, ela é cultural. Por quê? Apesar de ser uma planta, ser algo natural, né?
ela não existia ali. Foi o homem que colocou ela ali, entendeu? Pensa assim, você vai lá andar e tem uma floresta. É um elemento natural. Aquelas árvores estão ali há milhares de anos, tá crescendo, surgindo e morrendo a árvore ali naturalmente. Não foi o ser humano que foi lá e plantou elas. Agora, sendo um pouco mais, aí você encontra uma plantação de cana-de-açúcar. Ela é natural? Não, porque a pessoa Não, tá? plantou. Ela é uma planta, tudo bem, é algo natural, mas ela não é um elemento natural. Por quê? Ela não existia ali. Foi o homem que foi lá e plantou. Entendeu? Ah, Deu para tá, então entender? acho que o seu áudio aqui bugou, mas deu pra entender sim. É só pensar o seguinte: é da natureza, já existia, é elemento natural. Foi o homem que colocou, é elemento cultural, né? Vamos pensar assim: você vai numa praça, tem lá um tanto de árvore. Aí você vai ver, pesquisar, aí você descobre que aquelas árvores já existiam ali antes da praça ser criada. Eles criaram a praça em volta das árvores. Então, aquelas árvores são elemento natural, porque elas já existiam. Agora, não tinha árvore ali. O homem que foi lá e plantou a árvore e criou aquela praça com as árvores que ele plantou. É elemento cultural. Por quê? Ele colocou ali o que não existia ali, tá? É só vocês lembrar, gente, natural é o que já existia, que era da natureza. Cultural é o que o homem criou, que o homem colocou, tá? Então, lá, são paisagens que foram transformadas pelo homem. Então, ela era uma paisagem natural, mas foi transformada pelo homem, né? Vamos pensar, Guaxupé. Pensa comigo, fala para mim, vocês acham que Guaxupé sempre foi do jeito que é aqui? Uma cidade com casa, tudo bonitinho? Sempre? Não, Não. não, Não, não. né? Há muitos anos atrás, antes das pessoas começarem a ocupar aqui, que jeito que era aqui? Vocês acham Era que era? uma. Era tudo de árvore, a natureza. Era mata. Era tudo mata Uma atlântica, né? floresta. Era tudo mata atlântica, né? Floresta atlântica, né? O que aconteceu? O que se dizem? Como surgiu o Guaxupé? As primeiras pessoas foram aqueles viajantes, os tropeiros, que começaram a parar aqui durante as suas viagens, tá? Lá na região, na área onde hoje é o bairro da Santa Cruz. Então, eles paravam ali para descansar, para dar água para as criações, comer, dormir, e depois seguiam viagem. Aí, com o tempo, foi criando, foi chegando mais gente, ocupando. Depois, um grupo de pessoas comprou, que são os considerados os fundadores da cidade, comprou terras aqui, as terras aqui na região, criou fazenda, começou a ocupar, e aí começou a surgir o centro da cidade, lá na Conde Ribeiro, onde hoje é a Conde Ribeiro do Vale. Então, viram? Era uma paisagem natural, só com elementos naturais. Mas com o tempo, o ser humano foi colocando suas coisas, os elementos culturais. E hoje é uma paisagem totalmente cultural, né? A gente tem árvore, eu olho daqui, eu vejo ainda uma árvore ou outra, né? Pode ser que essas árvores sejam originárias, já estavam aqui antes da cidade ser criada. Mas tudo em volta delas já é criado pelo homem. Se tornou uma paisagem cultural, tá? Então, natural, elemento natural, criado pela natureza, elemento cultural, criado pelo homem, né? Olha lá, os próprios seres humanos são elementos da paisagem, né? Por quê? Nós somos animais, assim como todos os outros animais, né? Nós não somos um tipo de ser diferente. Nós só temos um pouco mais de inteligência que eles. Então, nós estamos presentes. Porque a paisagem não é aquilo que a gente percebe pelos sentidos. Então, se você está vendo uma pessoa, você está vendo um elemento da paisagem, tá? E aí eu vou queimar um pouquinho a cabeça de vocês, mas não preocupe com isso não. Os homens seriam elemento natural ou cultural? Meu Deus, não sei. Eu acho que seria elemento natural, porque Deus fez ali junto com o mundo. Aham. Provavelmente, não sei. Eu fico Dá para perdida confundir, porque né? o homem cria. A criança podia ficar grávida. Essa criança é elemento cultural que o homem criou ou elemento natural porque Deus criou ela? Então, tecnicamente seria natural, porque nós somos animais. Mas também seria, Só que nós temos. mas também seria cultural Pensa o porque seguinte: a a mulher e roupa o que homem você. criaram. Agora pensa. Na verdade, o ser humano, ele pode ser os dois, tá?
Por quê? Ele é um ser vivo, então ele é um elemento natural. Mas nós, muito raramente, nós ficamos nus na frente do outro, né? Então você está com uma roupa, você está usando óculos, você está usando sapato, você está carregando alguma coisa. Então você está cheio de elemento cultural em você, entendeu? Então, nós somos meia meia. Certo? Então, mas isso, gente, eu tô só coisando, tá? Não precisa se preocupar em guardar isso, não. Tô perdendo na Vamos sua passar cabeça lá. muito um pouco do que já é perdido, né? Não precisa preocupar, não. É importante vocês guardar aqui elemento natural, aqueles que vêm da natureza. Elementos culturais, aqueles que foram criados pelo homem, tá? E aí nós temos, né? Nós até já falamos, a paisagem natural e a paisagem cultural. A paisagem natural é aquela que tem elementos naturais, né? Que a gente vive hoje. Tá? Então, olha lá, que tem a serra, que tem a mar, cascatas, espaços naturais que são modificados pela própria natureza só, né? Então, modificado pelo clima, né? Um terremoto, coisa, mas não tem ação do homem, tá? Na paisagem natural é só a natureza, né? Que nem aqui, ó. Aqui é uma paisagem natural. Não teve ação nenhuma do ser humano. É uma cascata, né? Com um rio, com as árvores em volta. O ser humano foi ali? Pode ter ido, mas ele não modificou essa paisagem, tá? Agora, a paisagem humanizada ou cultural é aquela que foi modificada, né? É artificial, foi criada pela intervenção dos homens, do ser humano, né? Ela foi modificada com infraestruturas, olha lá, prédio, escola, hospital, loja, estrada, né? Qualquer coisa que o ser humano criou, né? Olha lá, os elementos culturais da nossa cidade, ó. Tem a igreja, tem as casas, tem os prédios, a universidade, torre, poste com cabo de energia elétrica e tudo mais, né? É um elemento, todos são elementos culturais. Tem árvores? Tem, mas provavelmente foram plantadas, ou mesmo que não tenham sido plantadas, como está tudo em volta cultural, passa a fazer parte da paisagem cultural, tá? Olha aqui, ó, mesmo na zona rural, ó, por mais que vocês pensem que não, mesmo que tenha só uma casinha ou outra, o curral, a cerca, já são elementos culturais, né? Até Ô, mesmo professor, dependendo do tipo de animal. Oi. uma pergunta assim, tipo, uma mini paisagem. Seria aquelas árvores que as pessoas colocam acinantado em volta, não sei porquê, mas não pode deixar ele em paz. Aí com aquele cimento em volta. Sendo que a árvore já nasceu ali. Aquela vira elemento cultural? Não, ela passa a fazer parte da paisagem cultural, porque ela já está toda em volta ali, por elementos culturais, né? É, Mas é, tipo, só aquele cimento. é. Se tiver um Ah, lugar e o tecnicamente ela é um cimento. elemento natural, porque ela é uma árvore, né, ali da paisagem, mas tudo em volta dela agora já é cultural. Mas tecnicamente ela é natural, porque ela já existia ali, né? Mas não precisa se preocupar muito com isso não, gente, aí já dificulta Vai ficar demais, tá? perdido, né? Não, aí vocês vão ficar perdidos. Só pensa o seguinte, elemento natural, que foi criado pela natureza. Elemento cultural, pelo homem. Então, paisagem natural que tem elementos naturais somente, só elementos naturais. Paisagem cultural que tem elementos criados pelo homem, né? A diferença entre as duas é isso. Na natural é só da natureza. A cultural pode ainda ter um elemento natural, né? Que nem essa foto aqui, ó, da zona rural. Vocês veem que é uma paisagem cultural. Por quê? Já tem estrada aqui aberta, né? Tem trilha, caminho, tem as casas, tem a cerca e tudo mais. Mas se vocês verem, ó, no fundo aqui tem a mata. Vocês estão vendo elementos naturais, né? Por quê? Aqui é uma paisagem cultural, porque vocês estão vendo tudo isso aqui que foi criado pelo homem. Mas tem elementos naturais, eles não deixam de ser elementos naturais, tá? Eles estão aqui, as árvores, a monte, ó, a montanha, né, o morro. Tanto que se você passar dessas casas aqui e olhar, continuar olhando e passar das casas, você não vai ver mais as casas, você só vai ver a mata e os morros, que vai se tornar apenas uma paisagem natural. Lembra que a Mas paisagem aí, muda
lembra, pessoal, que a paisagem muda de acordo com o lugar que você está. Então, Mas aí, nesse a momento, partir daquela vendo essa casa, a foto última aqui, casa. vendo essa parte aqui, vocês estão vendo uma paisagem cultural. Por quê? Tem coisas criadas pelo homem. A partir do momento que você andou, não está vendo mais as casas, e está vendo, está no outro lugar, está aqui na frente, ó, vamos que você está no pé dessa árvore aqui, ó, e está vendo aqui para frente, você não está vendo mais casa, nem nada construído pelo homem. Então, é uma paisagem natural. Lembra que ela está sempre sendo modificada, de acordo com o lugar onde você está, tá? Deu para entender bem, pessoal? Professor, e Hum, sabe quando, tipo, Sim. algum dia assim, você vai lá plantar uma árvore em algum lugar diferente? hum, É, chega a ser uma paisagem humanizada ou paisagem por hum. Boa pergunta. Depende, vai depender. Por quê? Tecnicamente, ela está sendo colocada ali pelo homem, não é natural. Mas, não seria natural. Mas se for uma planta que é normalmente original daquele lugar, não, ela seria uma paisagem natural. Vamos pôr um reflorestamento, né? Que nem lá queimou, ano passado teve o incêndio, queimou lá o Pantanal. Provavelmente já deve ter gente trabalhando para conseguir mudas e tal, para replantar as árvores, né? As plantas que foram perdidas. Tecnicamente, com o tempo, ela vai voltar a ser natural, porque aí o homem não vai estar mais ali mexendo. Elas vão se desenvolver por conta própria. Tava só Agora fazendo vamos colocar, o cara vai lá e planta eucalipto. O eucalipto não é original aqui do Brasil. Aí não. Aí é, aí é humano, tá? qual Então, que é depende do ponto de vista. Lembra que a gente falou do ponto de vista? Depende do ponto de vista. Se for algo que ele está recuperando algo que foi perdido, não, vai ser uma paisagem natural. Com o tempo, ela vai voltar a ser uma floresta normal. Agora, você está colocando uma planta que não é dali, aí não. Entendi. Eu tava só com essa dúvida mesmo. Beleza? Não, foi uma ótima dúvida, porque faz muito sentido isso, tá? É, por exemplo, que nem você falou do cafezal, que o café não era do Brasil. E aí, Da aquilo ali Etiópia. passa a não ser natural. A não ser natural, mesmo sendo umas coisas que são da natureza. Mesmo sendo uma planta, isso. Lá na Etiópia, ele é natural, porque ele é de lá. Então, lá, se você tiver uma plantação de café, aí depende também de como. Se ele está na natureza, lá no mato normal, é natural, mesmo sendo de Mas que lá. tá sendo Mas se ele certinho, está bonitinho, lá, não, né? ele é de lá, mas alguém pegou e plantou ele em linha, bonitinho, para colher, aí já não fica natural, porque é uma plantação. Ele está criando ele plantou para colher, né? Ele não está tirando da Então, natureza. Que nem o isso açaí aqui no deve ser Brasil. O açaí, pessoal, que a gente come, ele não é plantado. Eles vão lá no meio da floresta e tiram lá do meio da floresta, nas palmeiras, lá no meio da floresta. Não tem plantação nisso aí, tá? Acho que agora que eles estão começando a fazer, porque é uma planta que não aceita ser plantada e tal, tá? Então, vai depender, entendeu? Olha o mas ponto de aí, vista de novo, por exemplo, a forma como está sendo uma feito. planta que normalmente é de lá. Mas se ela tá bonitinha, ajeitadinha, que nem os cafés Se ela em foi linha, aí não plantada, pode ser natural. lembra, se o homem pegou e colocou. Se ela é natural, Ela vai viu? ficar tudo desorganizada, ela Seria, tá um pra cada canto. tá? Agora, se ele plantou para recuperar uma floresta, vai ser natural. Agora, se ele plantou para colher, para aproveitar comercialmente, ganhar dinheiro, aí é humanizado. Essa que é a diferença da plantação da Cultivo. outra questão, tá? Né? Nem. A mandioca é original do Brasil. Se eu vou colocar ela lá na floresta, porque na floresta tinha, para ter lá na floresta, natural. Agora, se eu pego um terreno, arrumo o solo e planto ela em fileira, deixo lá por um tempo, depois vou lá e colher para vender, aí é plantação, aí é humanizado. Mas Deu aí para eu entender? vender, continua sendo, como é que fala? É, elemento cultural? Se você for colher, mas não for vender,
Não, se você está colhendo, você vai usar, né? Sim. Se você não vender, se você for comer, você está usando. Então, é cultural. Para permanecer como natural, você tinha que deixar plantado lá no meio do mato e deixar. Deixar ela seguir sua vida da sua forma, sem interferir, tá? Mas aí a gente está divagando muito, gente, senão, tá? Então, deu para entender, né? Natural, que já existia na natureza, cultural, o que foi criado pelo homem, tá? Deixa eu ver aqui quantos minutos faltam para acabar nossa aula. 8 minutos. Eu vou começar a próxima parte, acho que não vai dar tempo de copiar, de terminar, pessoal. Aí vocês deixam para copiar depois, tá? Hoje vocês terminam de copiar essa parte aqui, tá? Que eu passei hoje. Até paisagem humanizada e cultural, tá? Essa outra parte que eu vou passar, eu não, nem vou colocar lá no coisa, tá? Eu só vou Mas aí começar a é só pra explicar copiar a parte amarela ou aquele branco, o primeiro texto que a gente os viu? textos todos, o branquinho e o amarelo, é tudo no mesmo arquivo. Professor, Eles copiaram até a paisagem, né? Vocês vão copiar o resto, que tiver até no final, tá? Tá bom. professor, na aula eu já tinha copiado elementos culturais e elementos naturais. Não, não tem problema. Se já copiou, não tem problema. Aí E, né? copia esse resto, aí copia só o restinho que tem de paisagem natural e paisagem cultural, tá? Tá, E esse que eu vou apresentar agora, eu vou mandar só amanhã, tá? Aí amanhã eu mando e vocês copiam, que aí eu vou terminar amanhã. Eu vou começar hoje e termino amanhã, porque não vai dar tempo de terminar hoje, que falta 7 minutos. Eu vou só começar ele, tá? Certo? certo. Então, ó, nós estávamos falando dos elementos, né, naturais. Aí aqui nós vamos falar dos recursos naturais, tá? Porque dentro desses elementos nós temos alguns que nós vamos usar para o nosso dia a dia. Então nós vamos ter alguns desses recursos que são retirados. Nem, por exemplo, ó, vou parar aqui só um pouquinho para vocês me verem, aqui na câmera. Por exemplo, para fazer uma garrafinha d'água, nós precisamos de algum material. Para fazer o plástico não é natural, ele não está na natureza, mas ele vem de algo que está na natureza, que é o petróleo, tá? Então, se pega o petróleo, se refina e tal, e aí, por um processo que eu não sei explicar para vocês, ele vai ser transformado em plástico, depois esse plástico é moldado numa garrafinha, tá? Então, era um elemento natural, tá? Um recurso natural, né? O papel, né? Por exemplo, papel aqui desse caderno. Ele era um recurso natural. Vocês sabem do que o papel é feito? Sim. Da árvore. De madeira, né? Da árvore. Pode ser madeira. Madeira pode ser da árvore, pode ser de até alguns tipos de mato, né? De gramínea. Então, pegou essa madeira, fez lá o processo, triturou ela e tal, passou na água com outros produtos, até tirar a polpa, né? Tira a polpa da madeira, e aí tem um processo que vai apertando e coisando até se formar o papel, né? Então é um recurso natural. Nossa roupa, né? A não ser que seja de um material sintético, se for algodão, nessa camisa minha aqui, ó, ela era o algodão. O algodão foi, eles colheram o algodão, fizeram fios, né? E trançaram esses fios para formar um tecido. Então, o recurso natural é algo que existe na natureza e que nós vamos usar para produzir algum bem, algum produto do nosso dia a dia, tá? Certo? Então, ó, e aí nós vamos ter recursos renováveis e não renováveis. Quando nós falamos de recurso natural, nós estamos falando, então, daqueles recursos que são disponibilizados pela natureza e são usados por nós. Então, lá, floresta, o solo, a energia solar, o movimento dos ventos, os animais, os vegetais, os minérios, a água e muitos outros recursos são recursos naturais, porque existiam na natureza e nós utilizamos, né? E aí nós podemos usar de várias formas, né? Agricultura, quando nós pegamos a planta e passamos a criar ela, né? Plantar, a caça de animais, a pesca de peixes, o extrativismo. O que é extrativismo, professor? É a retirada de minerais e vegetais, né? Da natureza. Então, você vai lá, como eu falei agora há pouco do açaí, o dele é extrativismo, não é agricultura,
porque ele não é plantado, ele é retirado da floresta. Então, é extrativismo, tá? A diferença de agricultura e extrativismo é essa. O extrativismo você retira da floresta, da natureza. A agricultura você planta, você cria, tá? Mineral, extrativismo mineral. Lá tirar minério de ferro, tirar ouro, qualquer metal ou mineral que esteja na terra, tá? E usando, tá? E foi se criando, então, várias técnicas, né? Então, se criou primeiro lá uma técnica para tirar o ferro, depois descobrir que se você misturar o ferro com outros metais, você consegue criar o aço, que é muito mais forte, né? Então, foi se criando cada vez mais formas de se retirar esses recursos e eles foram cada vez mais explorados, mais utilizados, né? Tanto que hoje diz que tem que, se fala muito, nós temos que tomar cuidado para não acabar com esses recursos, né? O petróleo, nós sabemos que um dia ele vai acabar, tá? E por que isso acontece? Porque nós temos dois tipos de recursos: os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis, tá? Qual que é a diferença principal entre eles? E aí depois eu vou explicar melhor na próxima aula. O recurso natural renovável é aquele renovável. O que vocês pensam quando eu falo renovável? Aquilo que... Eu penso, tipo, numa árvore que, tipo, a gente pega, mas depois ela volta a ter frutas. O elemento renovável, o recurso renovável é aquele que se renova, que volta, que se recupera, tá? Então, por exemplo, a luz do sol. A luz do sol não vai acabar, ela vai continuar. Vai acontecer do sol acabar? Sim, mas daqui bilhões de anos. Mas a luz do sol, ela está sempre chegando no nosso planeta. Então, por mais que você use a luz do sol, ela não acaba. A água, ela é tecnicamente um recurso renovável, tá? Por quê? Se você não estragar, se você não poluir, você pode estar sempre reutilizando ela. Oi, Leonardo. A luz do sol é tipo assim, o sol vai continuar, só que vai ter um dia que ele vai chegar. Sim, mas como é uma coisa que vai levar tanto tempo, são tantos bilhões de anos que vai demorar, a gente ainda considera renovável. Por quê? Você pode ter o Brasil inteiro coberto de coisa, daqueles painéis solares. Não vai acabar com a luz do sol. Se você cobrir o mundo inteiro com painel solar, vai receber a luz do sol e não vai acabar, tá? É tipo assim, o sol é tipo assim, ele vai explodir, só que ele vai ficar mais, ele vai renovar, entendeu? Ele vai explodir, vai renovar. Não, os renováveis, então, são aqueles que vão se recuperar. Então, a luz do sol, o vento, né? O vento sempre existe, não deixa de ventar, tá? Depois a gente vai falar sobre isso quando a gente falar de atmosfera. O vento é a movimentação do ar, né? Da atmosfera. Ele está sempre existindo e sempre vai existir. Então, renováveis estão sempre se renovando, tá? A gente vai falar melhor disso amanhã. E o não renovável é aqueles que vai chegar um dia e vai acabar. Vai chegar uma hora que não vai ter mais no mundo. É o caso do petróleo. O petróleo, ele é finito. Uma hora vai acabar, tá? E, só para terminar, petróleo, carvão mineral, carvão normal, ouro, prata, minério de ferro, qualquer material que vá acabar com o tempo, tá? É um recurso não renovável, certo? Pessoal, para hoje é isso. Já deu nossa hora, tá? Vamos continuar amanhã. Aí qualquer dúvida vocês me perguntam, tá? Isso eu vou explicar melhor amanhã, só daí porque já fica essa introdução. Aí amanhã eu passo essa parte e a gente faz o exercício, tá? Tá. Beleza? Tchau. Tchau para vocês. Tchau.